Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson Berlato e na aula de hoje nós vamos estudar a porcentagem. Antes de começar, eu quero apresentar para vocês dois exemplos de problemas que envolvem porcentagem. O primeiro diz o seguinte: em um grupo de Facebook de 260 membros, 35% afirma gostar de K-pop. Quantos membros do grupo têm preferência por esse estilo musical? O segundo exemplo diz o seguinte: numa entrevista sobre preferência de jogos, 1.060 adolescentes foram entrevistados sobre qual o melhor jogo atualmente. Dentre as opções estavam apenas o Fortnite e o Free Fire, onde 45% disseram preferir o primeiro e 55% o segundo. Quantos entrevistados preferem Fortnite e quantos preferem Free Fire? Para que a gente resolva esses dois problemas, o primeiro que envolve K-pop e o segundo que envolve dois jogos bem famosos atualmente, nós vamos utilizar as porcentagens, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, e aí no final a gente volta para resolver esses problemas, ok? Bom, o que é uma porcentagem? A porcentagem nada mais é que uma representação de um percentual. Ela é usada para calcular descontos, acréscimos de preços, lucros. Ela é uma fração em que o denominador é igual a 100. Ela é uma razão de denominador 100 ou uma razão de base 100. É frequentemente utilizado principalmente no mercado comercial, em transações envolvendo dinheiro, por exemplo. Essas razões com denominadores 100 são chamadas de razões centesimais, taxas percentuais ou simplesmente porcentagem. Existem três formas de nós representarmos uma porcentagem: na forma de percentual, fracionária ou decimal. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas para que a gente consiga calcular as porcentagens depois. Então, olha só, nós temos aqui 3%. 3% já está na forma percentual, porque ele está com o símbolo que representa a porcentagem. Só que o que representa 3%? Aí que a fração vai nos ajudar. 3% é uma razão de base 100. Significa que 3% é a mesma coisa que 3 centésimos. 3 partes de um todo de 100, ou 3 partes de 100. Essa é uma razão centesimal, é uma porcentagem que nesse caso aqui pode ser representada por uma fração. 3 centésimos é a mesma coisa que 3%. Na forma decimal, nós vamos encontrar o número que é resultado de 3 dividido por 100. 3 por 100, 3 partes de 100. Forma decimal, então, nós vamos encontrar o 0,03. E por que são o resultado de 3 dividido por 100 é 0,03? Bom, para isso eu posso simplesmente calcular 3 dividido por 100. Ou ainda, eu posso pensar que se eu tenho 3 centésimos, sempre que nós escrevemos um número decimal, após a vírgula nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos e assim por diante. Nesse caso aqui, nós somos até o centésimo. Olha só, décimo, centésimo. Significa que aqui nós temos 3 centésimos. 0,03 nós lemos como 3 centésimos, que é a mesma coisa que essa fração, 3 centésimos. Ok? 10%. 10% na forma fracionária são 10 partes de 100, ou ainda 10 centésimos. Se nós quisermos, nós podemos simplificar essa fração, dividindo o numerador e o denominador por 10, certo? 10 dividido por 10 é 1 e 100 dividido por 10 é 10. Ou seja, 1/10 é a mesma coisa que 10 centésimos. Na verdade, é a mesma parte de um todo. Pegar uma parte de 10 de um todo é a mesma coisa que pegar 10 partes de 100 desse mesmo todo. E tudo isso representa 10%. Na forma decimal, nós vamos encontrar o número que é o resultado de 10 dividido por 100 ou de 1 dividido por 10. É a mesma coisa. Quando nós dividimos 10 por 100, ou ainda quando nós dividimos 1 por 10, nós vamos encontrar o número 0,1 ou ainda 0,10. Esses números decimais são a mesma coisa. 0,1 ou 0,10 representam 1/10 ou
10 centésimos, certo? Após a vírgula, décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Nós temos aqui, nessa primeira flechinha, 1/10 e na segunda, 10 centésimos. Olha só, 1/10, 10 centésimos. Então, isso é a mesma coisa, ok? Podemos representar, então, 10% como 0,1 ou 0,10. É a mesma coisa. 70% será uma fração que representará 70 partes de 100, ou ainda 70 centésimos. Também é uma fração que eu consigo simplificar por 10 e eu encontro 7 décimos. 7 décimos é a mesma coisa que 70 centésimos, que é a mesma coisa que 70%. Quando eu divido 70 por 100 ou 7 por 10, eu vou encontrar 0,70 ou 0,7. É a mesma coisa. 0,70, nós temos aqui 70 décimo centésimo. Então, 70 centésimos. E aqui nós temos 7 décimos. 7 décimos, 70 centésimos. Mesma coisa que a fração, ok? 5,3% é uma representação de um percentual, porém com um número decimal. Significa que a cada 100 partes eu pego 5 partes inteiras mais 3 décimos de uma, 5,3%. Na forma de fração, eu poderia escrever 5,3 centésimos, porém, de acordo com as propriedades das frações, nós não podemos escrever uma fração envolvendo números decimais, visto que o numerador e o denominador sempre precisam ser números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Se eu multiplicar o numerador por 10 e o denominador por 10, eu vou estar encontrando uma fração equivalente a essa representação. 5,3 vezes 10 é igual a 53. Multiplicação por 10, quando temos um número decimal, a vírgula vai andar uma casa à direita, certo? E 100 vezes 10, nós encontraremos 1000. Portanto, 53 milésimos é a mesma coisa que 5,3%. Para mim representar isso na forma decimal, basta eu pensar em 0,123. Por quê? Décimo, centésimo, milésimo. Quando eu divido 53 por 1000, eu vou encontrar 0,053. 100%. 100% representa 100 partes de 100, ou seja, um total. Eu peguei todas as partes de um todo, ou seja, eu peguei um inteiro. 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, na forma fracionária, eu posso escrever 100 centésimos ou posso escrever apenas um inteiro. Na forma decimal, eu vou escrever o número 1, porque esse número vai representar um inteiro, ok? Então, nós vimos aqui diferentes formas de se representar um número que representa, então, uma porcentagem, né? Diferentes formas de representar uma porcentagem. Vamos resolver alguns exemplos envolvendo, então, o cálculo de porcentagens. O primeiro deles diz o seguinte: calcule 35% de 500. E nós vamos resolver isso utilizando frações, fator de porcentagem, que é a multiplicação pelo número decimal, ou a famosa regra de 3. Olha só, utilizando as frações, nós temos que 35% é a mesma coisa que 35 centésimos, certo? Quando nós falamos 35% de 500, esse D na matemática representa uma multiplicação. Então, eu tenho 35 centésimos de 500, ou seja, 35 centésimos vezes 500. Nesse caso aqui, nós temos uma multiplicação de frações. Eu posso colocar o número 1 aqui. E eu poderia fazer 35 vezes o 500 e 100 vezes o 1. Porém, nós sabemos que quando temos uma multiplicação de frações, nós podemos realizar aí algumas simplificações. Nesse caso aqui, eu vou dividir esse denominador por 100 e esse numerador por 100 também. Então, eu vou ter 35 vezes 5. E 35 vezes 5, eu vou encontrar lá, então, 175. E 1 vezes 1 é 1. Portanto, 175. 35% de 500 é igual a 175.
Utilizando o fator de porcentagem, nós vamos ter que 35% é a mesma coisa que 35 centésimos ou ainda 0,35. Esse 0,35 nós vamos estar multiplicando pelo 500, porque eu estou utilizando um número decimal para encontrar a minha porcentagem. Então, eu tenho 0,35 multiplicado pelo 500. E aqui eu vou fazer aqui em cima para relembrar um pouquinho sobre a multiplicação com o número envolvendo vírgula, né? Com números decimais. 0,35 vezes o 500. Quando a gente vai fazer uma multiplicação com números que contêm vírgula, primeiramente nós vamos esquecer das vírgulas e fazemos a operação normal. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25. Muita gente coloca o espacinho agora, né? Então, nós temos 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0 e 3 vezes 5, 15. E 0 vezes tudo que está lá em cima, nós teremos 0 também. Basta somarmos aqui, nós vamos encontrar 0, 0, 5, 7, 1. Nesse caso, nós temos dois números depois da vírgula, então, no resultado, dois números depois da vírgula. 175,00 é a mesma coisa que 175 inteiros. Novamente, encontramos a mesma resposta. Utilizando a regra de 3, nós montaríamos o seguinte. O nosso todo é 500. Então, 500 representa 100%. Se nós queremos calcular 35%, esse até então é um valor desconhecido. Vamos representar pela incógnita x. Montando as proporções, nós temos que 500 está para x, assim como 100 está para 35. Agora, utilizando a regra das proporções, né, o princípio das proporções que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é basicamente o que vocês conhecem por multiplicar cruzado, nós teremos 500 vezes o 35 e x vezes o 100. Então, x vezes o 100 é 100x. E 500 vezes o 35, nós vamos encontrar aqui 17500, ou seja, 17.500. Nesse caso aqui, 100 vezes algum número, que é x, é igual a 17.500. Para nós encontrarmos o valor desse x, nós podemos dividir ambos os lados da igualdade por 100. Então, dividindo por 100 e dividido por 100, nós teremos então que 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, x é igual a 17.500 dividido por 100. Nós podemos apenas simplificar o zero e nós vamos encontrar o 175 novamente. Ok? Essa história de dividir os ambos lados da igualdade pelo 100, na verdade, muitos alunos conhecem como aquela história do 100 vezes x é igual a 17.500. Então, 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Porém, esse passa vem desse princípio, que é você estar dividindo ambos os lados da igualdade por um mesmo número. Visto que, se os dois lados são iguais, se eu fazer a mesma coisa em ambos os lados, eu não terei a minha igualdade afetada. Certo? Exemplo número 2. Calcule 12,5% de 80. Primeiramente, para utilizar as frações, eu vou ter que transformar o 12,5% em uma fração. Então, 12,5% eu vou escrever como 12,5 partes de 100. Porém, numa fração, eu não posso escrever ela com o numerador ou denominador na forma decimal. Nesse caso, eu quero que a minha vírgula ande em uma casa direita para eu ter 125. Para isso, basta eu multiplicar tanto o numerador por 10 quanto o denominador. 12,5 vezes 10, eu terei 125. E 100 vezes 10, eu terei 1.000. Ou seja, 125 milésimos é a mesma coisa que 12,5%. E esses 125 milésimos, eu posso, então, multiplicar pelo 80, ok? Eu ainda poderia simplificar essa fração, mas nesse caso, eu vou deixar como ela está. Eu posso aqui fazer uma simplificação desse denominador e desse numerador por 10, ok? Então, eu terei 125 vezes 8. E 125 vezes 8 é igual a 1.000.
E aqui eu tenho 100 vezes 1, que é igual a 100. Simplificando aqui, eu terei um total de 10 dividido por 1, que é igual a 10. Portanto, 12,5% de 80 é igual a 10. Utilizando o fator de porcentagem, eu preciso transformar o 12,5% em um número decimal. 12,5% nós vimos que é igual a 125 milésimos. Para mim escrever isso na forma de número decimal, eu vou fazer a divisão de 125 por 1000, que é igual a 0,125. Por quê? Justamente porque nós estamos falando de uma razão aqui com um denominador que é 1000, ou seja, milésimos. Então, no número decimal nós temos décimos, centésimos, milésimos, 125 milésimos. E esses 125 milésimos eu vou multiplicar pelo 80. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós vamos encontrar também o 10. Basta a gente armar num rascunho 0,125 vezes o 80 e nós encontraremos o 10, ok? Utilizando a regra de 3, eu terei então que o 80 representa o meu 100%, ou seja, o meu todo. E aí, eu quero calcular 12,5% desse todo, que é o valor desconhecido que eu vou chamar de x. Montando a proporção, nós teremos que 80 está para x, assim como 100 está para 12,5. Multiplicando aqui cruzado, eu terei 80 vezes 12,5 é igual a x vezes 100, ou 100x. 80 vezes 12,5, nós vamos encontrar, então, 1000, como fizemos antes. E 1000 é igual a 100x. Nesse caso aqui, eu acabei de escrever que 100 vezes x é igual a 1000. Se eu dividir ambos os lados da igualdade por 100, o que vai acontecer é que aqui eu vou simplificar 100 com 100, e desse lado aqui eu vou poder simplificar esses zeros, e eu vou ter que x é igual a 10. Novamente, encontramos o mesmo valor nas três formas de calcular 12,5% de 80. Mas agora vamos voltar para aqueles problemas que nós queríamos resolver. Olha só, nós temos aqui que dos 260 membros, 35% gostam de K-pop. Quantos membros, desse grupo têm preferência pelo estilo musical? Para isso, eu preciso calcular 35% de 260. E quanto é 35% de 260? Vou utilizar aqui nesse caso as frações que nós já fizemos hoje. 35% vezes 260. 35 centésimos vezes 260. Aqui eu posso simplificar esse denominador e esse numerador por 10, então eu vou simplificar esses zeros. E quando eu faço 35 vezes o 26, eu encontro 910. E 10 vezes 1 é 10. 910 por 10 é igual a 91. Portanto, nesse grupo, 91 membros gostam de K-pop. No segundo exemplo, nós temos um total de 1.060 adolescentes que estão sendo entrevistados sobre qual é o jogo que eles mais gostam. 45% deles dizem que preferem o Fortnite e 55% o Free Fire. Quantos preferem Fortnite e Free Fire? Então, eu vou fazer 45% de 1.060 e também 55% de 1.060. Vamos utilizar, nesse caso, a regra de 3, ok? Então, eu tenho que 1.060 é o 100%. E, nesse caso, primeiro, inicialmente, eu vou calcular 45%. Isso é igual a x. Montando as proporções, nós temos que 1.060 está para x, assim como 100 está para 45. Multiplicando o cruzado, nós temos 1.060 vezes o 45, né? Em ordem aqui de como a gente está enxergando. 1.060 vezes o 45 é igual a x vezes 100, que é 100x. Quando eu faço 1.060 vezes o 45, eu vou encontrar
47.700. E isso é igual a 100x. Dividindo ambos os lados da igualdade por 100, nesse caso vai ficar só o x, visto que 100 dividido por 100 é 1, e 1 vezes x é o próprio x. E nesse lado eu vou conseguir simplificar. Portanto, x é igual a 477. Ou seja, 45% de 1060, que é a porcentagem de pessoas que gostam do Fortnite, é igual a 477 pessoas. Bom, se dos 1060, 447 gostam do Fortnite, para mim descobrir os 55% dos 1060 que gostam do Free Fire, eu não preciso novamente calcular a porcentagem. Basta eu fazer uma continha de subtração, fazendo 1060 menos 447. Então, 7 para 10 vai ser 3. 5 menos 4, 1. 4 para 10 eu terei, nesse caso aqui, 4 para 10 eu terei 6. E 0 menos 0, 1. Portanto, nesse caso, 613 pessoas gostam de Free Fire. Para mim ter certeza que o meu cálculo está correto, eu posso até somar 447 mais 613. 7 mais 3 dá 10, 1 na reserva, 4, 5, 6, 4 mais 6, 10. Volto a ter o 1060. Portanto, a minha conta está correta. 447 pessoas gostam do Fortnite e 613 pessoas gostam do Free Fire. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero que vocês também se inscrevam no meu canal e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau!